Fala aí pessoal, beleza? E hoje falaremos um pouco mais sobre o Poco X3. Sim, esse smartphone que está dando o que falar e muitas pessoas estão em dúvida se vale a pena comprar, se não vale, se ele é melhor custo-benefício contra os smartphones brasileiros vendidos aqui. E esse vídeo é para te ajudar um pouquinho mais com isso. Então, aqui falaremos sobre os 5 pontos positivos do Poco X3. Esse smartphone que custa em torno de R$ 1.300 lá na China, que aqui no Brasil está por volta de R$ 1.800. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir também se é esse preço mesmo, porque o vídeo ele fica aí no YouTube e vai mudando os valores, então sempre confere o preço aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Vamos começar então falando do primeiro ponto positivo do Poco X3, que é a sua tela. Aqui nós temos uma tela de 120 Hz com tecnologia IPS e resolução Full HD. Ela tem tecnologia HDR10, caso você queira estar utilizando aí para você assistir os seus filmes com um High Dynamic Range, né, que fala, uma alta taxa dinâmica de cores, você pode utilizar nele. Mas o que mais, digamos, dá o tchan aqui é a atualização de 120 Hz. Normalmente as telas de smartphones ela vem com 60 Hz de atualização, então ela atualiza 60 vezes por segundo. Essa daqui ela atualiza 120 vezes por segundo e tem uma taxa de resposta ao toque de 240 Hz. Então digamos que ela tem uma tela, uma tela muito rápida e que quando você utiliza o seu smartphone você sente o sistema mais suave, mais rápido e que, na minha opinião, ajuda bastante no dia a dia e não somente em jogos. E ainda assim, a tela contém proteção Gorilla Glass 5 e ainda vem com uma película aplicada. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele vem com uma película aplicada e é de plástico, mas ainda assim já é uma proteção a mais que a Poco colocou aqui no Poco X3. O segundo ponto positivo do Poco X3 é o seu áudio. Aqui nós temos um áudio estéreo, sai o som tanto por baixo quanto por cima. E não é somente isso, Lu, é só áudio estéreo? Não, ele tem definição de alta qualidade. Ele tem aquele selo que está aparecendo aqui do lado de 24 bits, então ele tem uma qualidade acima do normal de outros smartphones que trazem um som estéreo. Então se você está precisando de um smartphone para usar, para ouvir sua música, uma videoaula com qualidade, ou até mesmo para você jogar e não usar os seus fones de ouvido, o Poco X3 tem um áudio estéreo muito bom e com um som bem bacana. Para você ter ideia, ele tem até um mini subwoofer na parte de cima aqui, ó, deixa eu focar. Tem um furinho aqui que é como se fosse um subwoofer para o alto-falante de cima e quando você ouve suas músicas, a parte traseira do aparelho acaba até vibrando junto porque é um som bem potente. Mas ainda assim não substitui uma caixa de som, mas a qualidade é bem interessante e é difícil a gente ver em outros smartphones. O próximo ponto positivo do Poco X3 está aqui, ó. Aqui mesmo. Bateria. Nós temos 5.160 mAh de bateria com um carregamento turbo de 33 watts já incluso na caixa. Que marca, por esse preço, coloca um carregador turbo de 33 watts dentro da caixa. A gente vê outros smartphones aí de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 2.000 vindo com carregadores de 15 watts, básico e bem fuleirinho, enquanto a Poco colocou um carregador de 33 watts aqui. E olha, a bateria de 5.160 mAh aqui nele consegue te entregar um dia até 2 de bateria dependendo do seu uso, tá? Se você joga muito, um dia. Se você é um usuário mais casual, você consegue 2 dias tranquilamente, tá? Então assim, e ainda mais, se você usa o seu smartphone e fala, a bateria não está durando, você ainda tem a questão do carregador de 33 watts, que carrega muito mais rápido a sua bateria para você já estar utilizando novamente o seu smartphone. E agora vamos falar de um ponto positivo que todo mundo está esperando, né? Desempenho. O Poco X3 ele conta com Snapdragon 632 e 6 GB de memória RAM, já na versão padrão dele, tá? Não tem versão com 4 GB aqui. Então se você for comprar ele, o mínimo que você encontra no mercado é 6 GB de RAM. Algo que é muito bacana porque dá uma longevidade a mais no seu smartphone, tanto para jogo, multitarefa e outras utilidades que você for fazer nele. E ele tem versão com 64 e 128 GB. Então assim, o processador dele, o Snapdragon 732G, você vai conseguir rodar qualquer jogo da Play Store, não tudo no máximo e nem no 120 Hz,
mas ainda assim você vai conseguir rodar qualquer jogo da Play Store tranquilamente, sem dores de cabeça. Para uso do cotidiano eu nem preciso falar, né? Roda tudo tranquilo, você não tem problema, multitarefa muito lisinho e ainda mais com essa tela com atualização mais rápida. O sistema flui muito mais rapidamente, muito mais suave, sem engasgos, sem travamentos e olha, é um desempenho muito bacana para um intermediário premium, digamos, né, gamer da Xiaomi. O próximo ponto positivo do Poco X3 é o seguinte, câmeras, isso mesmo. Talvez você pense que o Poco X3, por ser um smartphone mais voltado para jogos, para uma tela mais rápida, para desempenho, as câmeras não tenham tido um foco tão legal na hora da produção. Mas não foi o que aconteceu aqui, tá? Nós temos 4 câmeras na parte de trás, a principal sendo de 64 megapixels, temos uma ultra-wide, uma macro e uma de desfoque, e uma câmera frontal de 20 megapixels. Olha, falar pra você, a câmera dele pelo preço, ninguém bate ele, tá? É uma câmera muito boa, muito bem feita e que tem uma qualidade muito bacana pela faixa de preço. Fora que a câmera frontal me agradou ainda mais, ela tem boa nitidez, tem uma boa, digamos, saturação para a pele, não deixa a sua pele tão estourada, não deixa tão ruim a sua pele quanto outros smartphones deixam. E olha, ele consegue gravar até 4K a 30 frames na parte traseira. E na minha opinião, é muito bacana isso, porque mostra que a Xiaomi não teve somente foco em desempenho e tela, mas ela olhou para os outros lados, bateria, conectividade, olhou para a câmera e não deixou algumas partes defasadas nesse smartphone, e que é algo bem bacana, né? A Xiaomi está olhando bem todos os quesitos dos smartphones antes de colocar ele no mercado. E a câmera dele é um ponto bem positivo porque eu não esperava uma câmera tão boa num smartphone focado para desempenho com preço baixo. E o último ponto, um ponto bônus que eu tô falando aqui, mas talvez você nem considere, é o design. Na minha opinião, é um ponto positivo porque já sai daquele design padrão, né, que os smartphones estão trazendo, estilo iPhone, desse jeitinho aqui, ó. Mas, assim, é um design bonito, na minha opinião, ficou bem bacana, ficou bem harmonizado aqui. E temos uma traseira em plástico, tá, para cortar custos. Mas ainda assim, é um design muito bacana, que na minha opinião ficou muito show. Então eu quero saber de você, se esses pontos positivos fazem jus do que você pensa sobre o Poco X3 ou não, beleza? E logo logo vai sair o vídeo de 5 pontos negativos sobre ele. Então, se quiser ver, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar ele, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Me segue no Instagram que está passando aí na tela, porque lá sempre saem as novidades em primeira mão. E muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.